Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bielas Ideias, o seu podcast de engenharia mecânica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre energia nuclear com nossos convidados, Guilherme Placo e Thalita Furlan. Guilherme Placo, que tem doutorado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, diversas engenharias. A gente pode dizer que esse cara platinou, zerou engenharia. E aqui do lado também temos Thalita Furlan, engenheira mecânica formada na FAG e engenheira de segurança do trabalho. Gostaria de se apresentar? Olá, agradeço, Henrique, por ter me chamado mais uma vez aqui. Já é a segunda vez que eu estou aqui no podcast dos alunos, um projeto bem legal. E estamos aí, então, hoje para tirar algumas dúvidas, né? A gente sabe que usina nuclear tem muito de engenharia mecânica e muito de engenharia de segurança do trabalho e a segurança também da cidade ali que fica em volta dessas usinas. Passo a minha palavra agora para o Guilherme. Olá a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Fiquei lisonjeado com a notícia aí. É um prazer estar aqui e sempre vou estar à disposição aí de vocês para quando tiver algum outro tema aí que eu possa também ajudar. A minha formação de base, eu formei em engenharia de controle e automação. Logo em seguida, eu fiz mestrado no ITA, né, na área de ciências e tecnologias aeroespaciais. E nessa mesma área, logo em seguida, já emendei também para um doutorado, tá? Também na área de ciências e tecnologias aeroespaciais. E nesse meio tempo aí eu tive bastante contato com diversas áreas de pesquisas e de interesse tanto da aeronáutica como da parte do Ministério da Educação, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento. Foi bem legal. Bom, apresentados, queria falar que eu me sinto lisonjeado de estar aqui hoje com alguém que é doutor no ITA, que todo mundo sabe que não é fácil, né? Nem entrar, nem estar lá dentro estudando. Mas, Guilherme, queria começar hoje o podcast com uma pergunta para você. Você comentou que sua primeira graduação é em engenharia de automação. E eu queria saber, cara, como foi o seu primeiro contato na área da energia nuclear? Tá. Para contextualizar, né, saindo lá da engenharia de controle de automação, como que você foi parar lá na engenharia nuclear, né, que é uma área até que não tão intuitiva assim para quem sai da parte da automação. Embora haja muita parte de automação numa usina, né, principalmente na parte de controle dos reatores, na sala de comando, tem muito mesmo nessa parte de automação. Porém, quando eu tropecei na área de engenharia nuclear, não foi por causa da engenharia de controle de automação, né? Foi justamente quando eu entrei no ITA, né, eu estava fazendo iniciação científica no Instituto de Estudos Avançados, que é um instituto análogo ao ITA, né, que também pertence ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA. E lá eu entrei já na área na divisão de energia nuclear. Comecei a ter os primeiros contatos com a parte da física de reatores, com a parte da mecânica mesmo, de como funciona um reator nuclear. E logo durante a graduação já me encantei por essa área também, tá? Então, junto com a graduação, eu também já fui desenvolvendo alguns projetos em paralelo, voltado para a parte de engenharia nuclear também. Tanto na parte de ciclos térmicos, também tive alguma participação na parte de aerotermodinâmica, tá? É uma bagagem bem grande, né, cara? Então foi muito tempo lá, mas o tempo que eu tive lá deu para aproveitar bastante coisa. Foram 13 anos no total. Cara, é uma história percorrida, né? Sim, sim. Bem legal. Cara, uma pergunta, já vamos começar falando um pouco sobre as usinas. Tá. Como que é o processo, desde o começo, assim, do recolhimento do material até a chegada na usina? Tá.
Extração. Combustível, né, de uma usina. Uma das coisas bem interessantes para nós, brasileiros, é que o Brasil é um dos principais, tem uma das principais fontes de minério, que é o combustível da usina, que é o urânio. Tá? O Brasil é um dos principais mineradores de urânio do mundo. Tá? E isso porque nós só temos 2/3 da área explorada possível. Tá? 1/3 ainda do nosso território nacional ainda não foi mapeado do ponto de vista geológico para saber se tem urânio ou não. Mas partindo do princípio que esse 1/3 restante seja a mesma proporção do que os 2/3 já mapeados, né? O Brasil se tornaria tranquilamente, com a indústria certa, um dos maiores produtores de urânio do mundo. Tá? Mas, de qualquer forma, o processo funciona assim. Lá na área de mineração, o urânio está na sua forma natural, né? O urânio 238. Ele tem, de todo esse urânio que é retirado da natureza, 99,3% dele é urânio 238. E só o 0,7% dele, que é o urânio 235, que esse sim é o urânio que é físsil, né? Que é o que vai ser usado propriamente dito, né? Vai ter tua função, tua atividade dentro de um reator, tá? Só interrompendo, para tirar uma dúvida mesmo. O que significa esses números que a gente vê após algum elemento radioativo, como, por exemplo, o urânio que você falou, 238, urânio 235, ou até mesmo césio, que possui, como por exemplo, o césio 137. O que significa essa numeração? Está lá na tabela periódica, né? Então, você tem tanto o número de massa ou o número de elétrons, né? Na camada ali, para saber se ele é um elemento estável ou não. Tá? Então, são as numerações do elemento químico mesmo. Tá? Entendi. Pode ir. Sim. Isso. Então, uma vez minerado o urânio, né, na natureza, ele é levado, né, na indústria, onde ele vai ser feito, então, o enriquecimento. O que é o enriquecimento do urânio? Se você só tem 0,7% de material físsil naquela tua quantidade de urânio, você precisa aumentar essa proporção. Tá? Ou seja, você não tem como criar mais, né, pelo menos não nesse processo, mais urânio 235 ali. Então, o que você vai fazer? Remover uma quantidade que você puder do 238, do urânio 238. Tá? Hoje, a forma mais comum de se fazer o enriquecimento é através de centrífugas, tá? Porque o 238 ele é levemente mais pesado, né, dado a sua quantidade de nêutrons a mais, do que o 235. Então, se você põe numa centrífuga e pela própria ação centrífuga, né, dela, o mais pesado tende a ficar mais para fora e mais ao centro fica mais a concentração do mais leve. Então, no caso, chegou da mineradora, tá? Esse urânio ele está associado a um fluoreto, então ele fica, o composto químico dele é o hexafluoreto de urânio, tá? Esse hexafluoreto de urânio ele é um pó, tá? Então, se você pegar o minério, pesquisar na internet ali, minério de urânio, você vai ver uma pedra amarela, tá? Aquela rocha, ela não é o urânio. O que é o urânio é aquela pátina que está sobre ela, aquela parte amarela. Aquela parte amarela ela é removida dessas rochas, né? E ela fica no formato de pó, triturado ali, até virar um pó, tá? Que é um pó amarelo, né? Na literatura está mais presente no inglês, né? O yellow cake. E esse pó, que é o hexafluoreto do urânio, ele dentro das centrífugas ele se torna um gás e então ele é feito o enriquecimento, tá? Então, com esse urânio já um pouco mais enriquecido, ou seja, uma proporção maior do que estava inicialmente na natureza, você consegue novamente comprimi-los, né, encapsulá-los, tá? Uma cápsula de em torno de 3,5 centímetros, tá? Uma cápsula bem pequenininha mesmo. E você coloca essas cápsulas, vai pondo ela dentro de varetas, vai colocando dentro da vareta até
encher. Cada vareta tem em torno de 2,40 m de altura, tá? Aí com essas varetas devidamente montadas, já com as pastilhas de urânio ali dentro, enriquecido na faixa de 3 a 3,5%, você começa a formar os elementos combustíveis. Os elementos combustíveis são nada mais do que uma colmeia, um conjunto dessas varetas, tá? Esses elementos, então, eles já são, dada a presença do 235 ali, um pouco radioativo, então já tem que tomar um certo cuidado com ele, e ele, então, é levado para a usina, né? E lá na usina, sim, ele vai ser montado dentro do núcleo do reator e logo em seguida inicia o processo de funcionamento. Tá? Uma caminhada que o urânio faz até chegar, então. É bastante. E quando ele está na forma, o minério bruto, que seria na natureza, ele pode ser considerado perigoso já, né? Um elemento perigoso, ou ele é como se fosse um minério comum? Isso que é interessante, a definição do perigoso, tá? Se você me perguntar se ele é radioativo, vou te responder que sim, ele é radioativo, né? Mas o que torna ser perigoso é a dose, tá? E a concentração da dose que você recebe de radiação, tá? Esse 0,7% de urânio comparado com os outros 99,3% de urânio. Mas lembrando que na natureza você não vai encontrar o urânio totalmente separado. Ali você vai ter outros tipos de minério junto, tá? Então, de tal forma que esse 0,7% da massa total daquela quantidade ali, que vai ter terra, pedra e outros tipos de minério junto ali, tá? Cai mais ainda. Vai ter radiação? Vai ter radiação. Até porque uma das formas de você encontrar o urânio na natureza é medindo a radiação no local, tá? Então, tem radiação. Só que esse nível de radiação ele é muito baixo. Ele não é nocivo à saúde, né? E vale lembrar também que basta você estar exposto no céu aberto, aí você está recebendo dose de radiação vindo do espaço o tempo inteiro, tá? E isso não é suficiente para se tornar perigoso, tá? Então, não é perigoso. Mas a radiação está ali. Então, levando em consideração isso, mesmo levando em consideração que não é perigoso, queria fazer uma pergunta para a Thalita agora. Em mineradoras que são especificamente para tirar o urânio, eles têm algum regulamento, alguma norma que eles têm que seguir que seria específica deles? Ou é igual a qualquer outra? Provavelmente sim, tá? Todos os lugares que eles têm esse uso de radiação iônica, que ela se chama, né? Então, todo lugar que... mesmo um hospital lá que tem uma máquina que faz raio-x, todos os lugares têm que ser controlado isso. Eu não sei te falar aqui agora qual o valor ao certo por ano que a pessoa lá numa mineradora pode estar sujeita ali a ficar exposta sem ter danos, né, ao seu corpo. Dentro das usinas nucleares, seria 20 millisieverts, que é uma unidade de medida dessa radiação, só que ela é anual. E aí tem uma média, que em 5 anos esse número não pode passar de 50 millisieverts. O que aconteceria com esse trabalhador se ultrapassasse essa marca? Ele seria... Então, o que acontece? Quando a gente fala de radiação iônica, é quando a gente lembra um pouquinho lá da aula de física, né? Que a gente tem o átomo e tem os elétrons que ficam em volta do átomo. A ionização, o que é quando aquele material ele tem tanta energia que ele acaba tirando o elétron do átomo. E isso faz a ionização, desculpa. E aí, o que acontece? Quando você recebe essa energia, essa radiação, para o seu corpo, pode ter queimaduras e também pode ter o que a gente é o pior, né? Que seria o câncer. Que seria realmente, assim, lesões em órgãos internos, queimadura na pele, bolhas... e daí, em tempos maiores aí de radiação, aí você desenvolve o câncer e tudo mais. O que pode levar à morte, né?
Então, basicamente, a reação do corpo, como por exemplo queimaduras, isso daí tudo que você falou, é basicamente o corpo se decompondo molécula por molécula. Uhum. Nossa, Porque pode ser duas queimaduras, né? Ou pela temperatura, sim. né? Depende se o material está muito quente, você pode ter a queimadura pela temperatura. E também pode ter a queimadura porque o teu corpo absorveu aquela radiação. Sim. Então, é uma coisa que tem que ficar prestando bastante atenção, que seria esse número. Exatamente. Porque assim, se for um número aí que for... Passa dessa média, né? De 50 ali no ano. Talvez você não sinta na hora, você não sinta a sua pele queimar. Mas lá ao longo dos anos que você recebeu aquele tanto de radiação, isso pode causar um câncer. E aí, não tem volta, né? E complementando, né, por isso que os órgãos orientam as empresas, seja elas estatais ou privatizadas, que os funcionários andem com um dosímetro preso ao corpo, né, para que seja aferido e um valor acumulado, né. Então, a dose que você recebe de radiação ela é uma dose cumulativa, tá? Então, uma vez que você recebeu essa dose, ela já está contabilizada tanto no teu organismo, se você tiver com um dosímetro, também no dosímetro. Ao chegar nessa dose, você ou é afastado das suas atividades ali em contato, né? Ou te dão férias, te dão um afastamento ali para você poder ter o tempo necessário para que você possa ter novas doses, tá? Outra questão interessante, aproveitando o gancho Sim. do Guilherme, nesses lugares igual a usina, né, onde a pessoa recebe um pouquinho a mais ali de radiação do que uma pessoa normal, igual nós, eles têm um tempo de férias maior. Então, o tempo de trabalho deles é diferente. É a mesma coisa que a gente pegar um frigorífico, né? Quem trabalha em frigorífico, eles têm um tempo diferente por causa do frio. Então, assim também na usina nuclear, a pessoa vai ter um tempo diferente, tempo maior de férias, justamente para conseguir controlar essa quantidade de radiação que está sendo absorvida. Então já fica aí a dica pro pessoal. Quem quiser um pouquinho de férias a mais, é só trabalhar numa usina nuclear. É isso mesmo. Então, voltando ao assunto de segurança, quais são os EPIs específicos para usinas nucleares? Então, nas usinas existem vários setores, igual em qualquer empresa. Dependendo do setor, varia o EPI que vai ser utilizado. Mas, num todo, quem trabalha mais próximo dos reatores, e isso o Guilherme que estava lá e viu isso, pode até me ajudar com o que ele viu, mas geralmente são aventais, isso tudo chumbo, tá? Óculos também feitos de chumbo, luvas de chumbo, que é bem pesado, então você imagina lá o trabalhador com luvas, aventais, óculos, se torna isso bem cansativo durante o período de trabalho. E também, é claro, a gente não pode esquecer das máscaras. Alguns lugares onde teria mais contato tem um protetor de tireoide, que vai mais ou menos aqui no pescoço. Botas de proteção. Daí os EPIs, assim, né, que a gente já tem conhecimento, como onde pode haver um ruído ali, vai usar o protetor auricular. E eu acho que é isso. Você lembra de mais algum? É basicamente isso. Também, na verdade, não tem nada assim tão específico do sentido assim, do item e sim, né? Mais da composição dele mesmo, que ele tem que ser, pelo menos tentar ser uma blindagem, né? Para caso você seja exposto ali, né? Mas falando do EPI, eu acho que uma das coisas interessantes de se falar também desse assunto, né? É que uma vez usado um EPI dentro da usina, esse EPI ele é descartado, tá? Você não pode usar ele duas vezes. A partir do momento que você entrou num local onde tenha exposição, seja por radiação no formato de gás ou por algum... na hora que quando é feita a troca dos elementos combustíveis, ali se teve algum contato com eles, e todo esse EPI ele é substituído, tá? Então, alguns, como peças maiores, como jaleco, assim, ainda consegue passar por uma avaliação, né? Mas normalmente luva, óculos, capacete, joga tudo fora, tá? Depois que ele é
ele é usado em locais que a probabilidade de você ter uma contaminação é grande. Por que que é feito dessa forma? Nossa, mas daí então, imagina a quantidade de EPI que vai por dia lá, joga tudo fora. Não, não é assim, porque boa parte do trabalho de uma usina, né, o tempo de trabalho de uma usina, raramente se faz necessário que um trabalhador tenha acesso a locais onde haja uma grande incidência de probabilidade de contaminação. Tá? Então, é só em casos muito específicos, né, que é feita uma manutenção de uma turbina, alguma coisa nesse sentido, tá, que é feito, adotado esses protocolos. Aproveitando, já voltamos a falar das usinas. Você mais cedo tinha falado sobre como seria a rota do combustível até a usina, que seria até a parte onde eles vão colocar o urânio como combustível. E como que é o funcionamento lá dentro mesmo? Vamos ver. Tá. Então, uma vez montado o elemento combustível, então ele é montado, através de grus, ele é colocado dentro de do vaso, tá, do reator. Esse vaso, ele é uma panela de pressão, tá? A panela de pressão lá em casa, a gente esquenta ela por fora, né? Então, se você esquentar ela por dentro, ela vai fazer o mesmo efeito, né? Então, esse reator, coloca-se o elemento combustível ali dentro, que em um determinado momento ele vai começar a aquecer, tá? E fecha-se essa panela de pressão, né? O vaso do reator, que a gente vai chamar de núcleo, ali dentro, e é jogado água lá dentro, tá? Então, a gente começa a encher, cobre o núcleo do reator, né? E nesse momento pode ser que a água ocupe 100% do volume, tá? Que é o caso dos PWRs, que são os reatores que trabalham com água pressurizada, tá? E os reatores BWR, que trabalham com água em ebulição, eles têm que deixar um volume para que possa se acumular vapor na parte de cima do vaso, né? Para poder, então, retirar esse vapor do vaso. Esse vapor sai numa vazão significativa, tal que, quando ele passa para uma turbina, tá? Ao passar pela turbina, ele deposita parte da sua energia cinética ali na turbina, tá? E essa turbina começa a entrar em rotação. Essa turbina, o eixo dela está ligado com um gerador elétrico, tá? E a partir dali já é uma coisa mais conhecida, que é a parte de energia elétrica. Esse vapor, então, já um pouco mais resfriado, né? Ele sai da turbina, vai para um resfriador, tá? E esse resfriador talvez seja o componente de uma usina nuclear mais comumente vista pela população. É muito comum a gente associar um reator nuclear com aquelas enormes, daquelas chaminés saindo aquela fumaceira branca lá, né? É exatamente nesse momento que a água o vapor que saiu da turbina precisa ser resfriada para ela se tornar água novamente, né? Líquida novamente. Como que ela é feita isso daí? Aquelas chaminés grandona, bem na base dela, tem uma serpentina no qual esse vapor vai passar. E é jogado água em cima dessa serpentina para resfriar esse vapor, para que ele volte a ser água, tá? Volte a ficar líquido, né? A água ele não deixou de ser. Ele vai voltar a ser líquido, né? E essa água que resfria o reator, né? Esse vapor, normalmente essas usinas são montadas próximas no litoral, próximas à beira de grandes rios, né? Para que a água que resfrie esse trocador de calor seja, por exemplo, se é próximo da praia, né, do litoral, ele pega a água do mar, joga ali, resfria e a água volta da mesma forma que foi, né? Vai voltar um pouco mais aquecida, mas ela volta pro mar, né? Ou pro rio, né? De onde foi. E aí, essa grelha esse trocador de calor está muito quente, na hora que essa água entra em contato, parte dela vaporiza.
E quando ela vaporiza, naquela chaminezona, o que você está vendo sair nada mais é do que vapor d'água. Tá? Feito isso, a água voltou, a água do circuito térmico ali voltou ao estado líquido, ela precisa novamente entrar para o vaso de pressão. Ela volta para o vaso de pressão através de bombas. Tá? Então, essas bombas vão bombear essa água de novo para vencer a pressão do vaso, para que ela possa entrar novamente, ferver novamente e fechar o ciclo como um todo. Tá? Aí só uma observação, isso nesse exemplo que eu dei, que é o mais simples, seria o BWR, no qual o próprio vapor que é gerado ali no vaso de pressão é usado na turbina. Já o PWR não. O PWR ele não deixa a água borbulhar, tá? Ou seja, ele trabalha com pressões maiores. Como ele não vai deixar a água borbulhar, então como que a turbina vai funcionar se ela precisa do vapor para poder funcionar? Então, ao invés do núcleo do reator aquecer a água, essa água se tornar vapor e passar pela turbina, o núcleo do reator no PWR, ele aquece uma água, na qual ela passa por um outro trocador de calor, e esse outro trocador de calor é o fornecedor de calor de uma outra caldeira. Tá? E nessa caldeira, sim, é gerado o vapor que vai para a turbina. Tá? Então, a água ela fica circulando do núcleo ali dentro, passando por esse outro vaso de pressão, e ali, então, é gerado esse novo vapor que vai para lá. Por que que isso é interessante? Primeiro, por segurança, tá? Porque a água que sai do núcleo do reator, ela é uma água que está contaminada, tá? Então, a chance de dar um problema numa turbina, de a turbina quebrar, ter um vazamento, ou a tubulação por onde passa esse vapor e depois pela tubulação onde passa a água já condensada, dessa água, ela pode, caso de falha, ela acaba contaminando, né? Então, quando você reduz o caminho por onde essa água passeia apenas por um outro reator, por um outro vaso de pressão que está do lado do vaso de pressão do reator, então você também reduz a probabilidade de por um eventual vazamento, você ter uma contaminação. Que como não vai ter troca da água que está dentro do núcleo, né, dentro do vaso de pressão onde tem o núcleo do reator, com a outra água, que é a que vai virar vapor e vai passar pela turbina, então essa que está passeando pela usina inteira, que vai lá para a turbina, volta, condensa, passa pela bomba de novo e volta ali, essa água ela não está contaminada. Tá? Então, se porventura tiver algum problema na usina, não vai acontecer vazamento de radiação, né, ou de contaminação. Tá? Olha, eu tenho uma série de perguntas e Sim. comentário também. Vou começar falando sobre aquelas estruturas gigantes por onde sai um vapor. Eu pensava que era lá que era gerada energia. Com vapor, girava uma turbina lá dentro que girava a energia. Agora uma pergunta. Então, se a gente fosse explicar para alguém de maneira cru, simplesmente falar com uma simples frase, a gente pode falar que energia nuclear não é nada mais, nada menos que água fervendo. Tá certo isso? Tá certo isso. Uma usina nuclear, tá, nada mais é do que qualquer outra termoelétrica. Só que numa termoelétrica você está queimando carvão, está queimando lenha, está queimando óleo, está queimando gás para gerar calor. Sim. Uma vez do calor gerado, a partir dali é tudo a mesma coisa. O princípio é o mesmo, tá? O ciclo, né? Isso. Em termodinâmica, vocês não viram ainda, mas vocês vão estudar. Meu E talvez Deus. quem esteja vendo esse podcast e for aluno de termodinâmica vai entender do que eu tô falando. Termoelétrica, usina nuclear, todas elas utilizam o ciclo Rankine, que é o que o Guilherme acabou de falar. É uma bomba, daí passa pelo aquecimento, vai para a turbina e volta a condensar. É um ciclo. Então, todas elas têm o mesmo princípio. O que muda é o combustível. Olha, interessante, porque teve um dia que eu entrei em uma discussão com um colega que eu comentei, cara, não sei porque o pessoal tem medo de energia nuclear, por causa que é literalmente água fervendo. Daí ele começou a falar, não, que tem todo um processo por trás. Daí eu falei, cara, mas no final é água fervendo. Daí
discutimos mais um pouco e acabou por ali. Agora, voltando lá sobre as usinas. Você tinha comentado sobre a maioria das usinas serem construídas do lado de lagos, mares e litorais. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo disso, que seria Angra dos Reis, né? Isso mesmo. As nossas duas usinas, né, Angra 1 e Angra 2, que estão em operação, ambas utilizam da água do mar para se refrigerarem. Tá? Uma coisa que é comum também, o pessoal lá de Angra, do lado, tem um mar quente, que o pessoal fala, né? Aquela água, você tinha comentado que não é perigosa tomar banho, né? Ou tem um certo risco? Aquela água é água que está distante de estar contaminada, tá? Então, não existe contaminação do ponto de vista nuclear ou alguma coisa em relação à radiação dessa água. É totalmente seguro banho, ficar próximo, tá? O que muitos ambientalistas acabam ponderando é em relação a um outro tipo de contaminação, né? Não diria contaminação, mas a poluição térmica que acontece ali. Tá? O que é poluição térmica? É o fato de você mudar a temperatura de um ecossistema. Isso daí traz, sim, alguns prejuízos ali para o ecossistema local. Tá? Eu perguntei isso por causa que é comum, quando um pessoal posta uma foto tomando banho na praia, geralmente vai ter um pessoal comentando: mas depois seus filhos vão nascer sem uma perna, sem um olho, pensando que tem radiação no local. Cara, você chegou a trabalhar em um projeto do Angra dos Reis, né? Eu cheguei a trabalhar com um projeto para ser aplicado em usinas como a de Angra, né? Que foi um projeto em parceria com um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual a gente fez um projeto ainda sobre a luz do acidente que aconteceu lá em Fukushima, né? Então, a gente fez um projeto de um sistema de segurança, tá? Um sistema passivo de segurança, na qual você aproveita a energia residual da usina em caso de acidentes, tá? Para que ela possa, ela mesma se refrigerar. Tá? Não sei se você quer entrar já na seara agora de acidentes nucleares, para a gente poder... Cara, é que tem umas perguntas. Sim, vamos continuar por causa que tem umas perguntas aqui. Porque, para eu finalizar, daí a hora que a gente for falar disso, daí eu faço um gancho com o que eu acabei de falar agora, para a gente poder ficar mais claro no assunto. Tá memorizado? Sim. Não, mas vamos continuar por causa que eu acho que se nós entrar nessa área, nós não vamos conseguir voltar aqui. Aí, para a gente poder entender o contexto. Cara, então, para resumir bem, a energia nuclear, ela é segura ou não é? Ela é segura, tá? Mas por que se fala tanto de medo e pavor de energia nuclear, tá? Vamos pegar um exemplo mais próximo do nosso cotidiano. Você já viu alguma pessoa ter pavor de entrar num carro? Já. Pavor, sim, porque eu não quero dirigir, tá? Já, mas não é uma coisa muito comum, né? Quantas pessoas, paralelo a isso, quantas pessoas você viu ter pavor de avião? Muito maior, né? Tá. Minha mãe, ela não voa de avião, cara. Ela... Tá vendo? E qual que é mais seguro? Avião. Tá. O mesmo acontece com usina nuclear. Tá. Muitas pessoas têm medo de usina nuclear, talvez pelo desconhecido, talvez seja pela imagem criada a troco de nada da energia nuclear, tá? Sendo que é um dos sistemas mais seguros que tem de geração de energia, né? E o mais limpo também, né? Eu não diria o mais limpo. Pode existir o mais limpo que tem a energia nuclear, porque a energia nuclear também ela tem essa parte de aquecer as águas. Isso pode acontecer alguns impactos ambientais ali, tá? Sim. Até mesmo também por causa da parte do lixo atômico, que também é uma coisa assim que é um risco, tá? Então, por esses motivos, que na minha opinião são pequenos do tamanho de proporção, tá? Ao se comparado aí com alguns outros tipos de usinas que têm a finalidade de gerar eletricidade, né? Mas sim, as usinas nucleares, elas são extremamente seguras, tá?
Tanto é que dá para contar nos dedos de uma mão as quantidades de acidentes que aconteceram, né, na história das usinas nucleares. Tá? Sim. Eu acho, voltando um pouco no assunto que a gente falou sobre a geração de energia, eu acho que o pessoal tem muito medo de usina porque pensa que lá dentro é um monte de fio ligado num pedaço de urânio brilhante, enorme, emitindo radiação. Mas não, é aquilo que a gente comentou, que é simplesmente a gente usar isso muito bem protegido para esquentar a água e gerar energia, gerar um movimento da energia. Isso nada mais é do que uma usina termoelétrica. Tá? Então. A diferença principal é que o combustível que é usado ali, tá? Se não houver o tratamento que se deve ter para esse tipo de combustível, pode haver contaminação. Tá? Assim como poderia haver uma contaminação de uma usina termoelétrica cujo combustível seja óleo e ter um vazamento de óleo e contaminar. Tá? Um dos maiores argumentos que eu vejo do pessoal falando da energia nuclear é o pessoal falando, tá, mas e tudo que o pessoal gasta lá dentro de material radioativo, aquilo lá não se decompõe. Vocês têm que colocar dentro de alguma coisa de chumbo e deixar embaixo da terra. Uma hora vai acabar o espaço. Vai falando isso. Mas só que o pessoal esquece que isso daí é até pior do que usinas termoelétricas que usam carvão. Por causa que aquilo lá não tem como armazenar o resíduo. Vai parar vai parar na atmosfera, o CO2. Isso. Enquanto o lixo nuclear, que a gente pode falar que seria o lixo radioativo, a gente vai colocar numa cápsula de chumbo, que seria isso, né? Enterrar. Mas aquela área onde a gente enterra o lixo radioativo, ela pode ser usada no futuro para alguma coisa? É só uma definição melhor de enterrar, não é com terra, né? Ela é colocada, algumas são feitas com concreto, tá? Então é como se fosse um grande caixão ali para você blindar, né, esse lixo atômico, tá? Mas o mais comum, assim como é feito em Angra, são grandes piscinas, tá? No qual é feito, igual você falou, colocado tudo que é de lixo atômico ali dentro, encapsulados, né? Normalmente com chumbo, mergulha lá dentro e tá blindado, tá? Que a água é um grande moderador que impede que a radiação saia dali. Henrique, eu vou tomar teu seu lugar aqui e fazer uma pergunta. Esse lixo que é gerado pelos reatores, quanto tempo útil ele tem de vida para ser usado na usina? Até eles falarem, não dá mais para usar esse reator e a gente tem que jogar ele lá pro lixo e fazer todo esse processo. Em média, 3 anos, tá? A cada 3 anos é preciso você renovar o núcleo do reator, né? Então, você tira ele, tira as pastilhas lá que já não estão com a tua eficiência já esperada, né? E é feito, então, o shutdown da usina. Normalmente demora uns 2 meses para ela se religar de novo, tá? E então esse material ele é encapsulado, ele é colocado armazenado, né? Ele é armazenado em tonéis que são blindados, colocado em piscinas ou soterrados por concreto, tá? E para ficar ali por pelo menos uns 600 anos, que é o tempo de meia-vida do decaimento do urânio 235. Tá? Agora uma pergunta que eu preciso perguntar, senão eu vou esquecer. Qual que é o papel do engenheiro mecânico dentro de uma usina nuclear? Tá. O engenheiro mecânico dentro de uma usina nuclear, ele vai ficar mais responsável pela parte da turbina em si. Tá? A parte dos reatores, normalmente as indústrias que projetam esses reatores, né, eles entregam ela pronta, né? Então, ou seja, quem projetou não está ali dentro, né? Tem muitos engenheiros da área de mecânica nas indústrias que fazem os componentes que vão parar na usina em si. Então, se a gente falar do mercado como um todo da geração de eletricidade a partir de fonte nuclear, aí sim a gente está expandindo um pouco mais o horizonte de aplicação
do pessoal da área de mecânica, né? Se falar só da parte da usina, provavelmente a gente vai estar falando mais de manutenção, tá? Sim. Porque na usina não é desenvolvido nenhum equipamento, ele só chega lá para funcionar, tá? Aonde é feito o desenvolvimento desses equipamentos são nas empresas que fabricam as partes dos componentes da usina, né? Seja bombas, a parte de tubulação, os vasos de retenção, o vaso do núcleo também. Então, isso daí tem uma engenharia da área de mecânica muito bem aplicada por trás disso. Daí, para um engenheiro mecânico, ele poder trabalhar, ter a permissão para trabalhar com isso, ele precisa fazer alguma pós-graduação relacionada à área nuclear ou... Não necessariamente, tá? É interessante que se saiba, né, se tenha uma noção da área de nuclear para você saber o que está fazendo, né? Por exemplo, na área de materiais, tá? As varetas que ficam em contato com urânio, elas são feitas de uma liga chamada zircaloy, né? Que é uma liga com zircônio com alumínio. E essas ligas são desenvolvidas, tá? Justamente para que tenha uma baixa interação com as pastilhas de urânio, baixa interação com a água, não tenha oxidação, tá? Não tenha problemas com variação de temperatura, né? Então, as indústrias que fabricam os componentes para as usinas nucleares, sim, têm um alto índice de recrutamento na área de engenharia mecânica. Você tinha comentado agora um pouco sobre os componentes de uma usina. Cara, tem alguma diferença entre as indústrias assim? Como, por exemplo, dentro de uma usina nuclear, os componentes reagem diferente à radioatividade, radiação? Alguns componentes podem sim ter algum tipo de reação, né? Não diria reação, mas sim atrapalhar, né, um bom português falado, no funcionamento da usina. Então, por exemplo, se a gente coloca um metal ferroso dentro da caldeira, pode acontecer de ter uma oxidação, essa oxidação vem atrapalhar no funcionamento da turbina, tá? Então, está mais associado à parte de temperatura e calor do que da radiação propriamente dita, né? Porque a radiação ela é uma coisa que atrapalha mais, ela interage mais com o meio orgânico, tá? Então, quando você está falando aí de metais e outros componentes inorgânicos, a interação dela é praticamente nula. Entendi. Então, no caso, a parte mais afetada da usina... A única parte afetada das usinas seriam... Parte não, né? Os colaboradores, né? Isso mesmo. Somente. Isso mesmo. A gente comentou também um pouco sobre os EPIs que eles usam, que seria 100% de chumbo, praticamente, depois seriam descartados. Mas quais os outros protocolos de segurança, essa pergunta para a Thalita, quais outros protocolos de segurança existem dentro da usina? Então, quando a gente fala de uma usina nuclear, a segurança ela tem que vir em primeiro lugar sempre. Isso independente de governo, de qualquer outra circunstância. A usina ela requer um custo maior, justamente por causa da segurança. Então, treinamentos são feitos com muito mais frequência, né? Treinamentos dos trabalhadores. Toda a parte de sensores também para captação, se está tudo funcionando certinho, para garantir que não aconteça nenhum acidente naquele caso. Sim. Voltando lá ao assunto de segurança. Uhum. Diferente das outras indústrias, levando em consideração as outras indústrias, você acha que a segurança dentro de uma usina ela é mais rígida? Com certeza. Isso daí a gente nem tem que discutir. Porque querendo ou não, se acontecer algum problema, toda uma região acaba com aquela região. Como, por exemplo, foi Chernobyl. Então, vamos pegar, por exemplo, uma indústria normal hoje. Sempre vai ter o trabalhador que não está usando EPI, né? É normal. O Brasil é assim mesmo. Agora, isso não pode definitivamente acontecer dentro de uma usina nuclear, né? Então, tem que ser
feito treinamentos com mais frequência. O trabalhador que está lá, ele tem que estar, não diria treinado, mas ele tem que ter certeza do que ele está fazendo, né? Com os EPIs, tudo certinho. E eu acho que no mais é isso. Mas, assim, é feito com muito mais rigorosidade, né? Então, tem o Comissão Nacional de Energia Nuclear. E eles são quem faz as vistorias, olha se está tudo certo, se está dentro das normas deles, né? Então, essas auditorias que chamam sempre são feitas com bastante frequência, para que nada esteja fora do padrão. Entendi. Então, o pessoal se baseia bem, então, no que aconteceu, como, por exemplo, em Fukushima, Hiroshima, para que isso não acontecer de novo. Uhum. Então, mais um motivo para o pessoal achar a energia nuclear mais segura, não pensar que é um bicho de 7 cabeças. Uhum. Vamos aproveitar. Guilherme, você pode me dizer, além de energia, que foi o que a gente mais comentou agora, onde mais a energia nuclear pode ser usada? Sim. A gente está sempre associando o uso da energia nuclear, até mesmo pela primeira palavra, energia, né? Então, a gente já associa sempre energia com elétrica. E lembrando que energia não é só elétrica, né? Então, por exemplo, a energia que move a maior parte dos carros não é elétrica. Hoje tem que tomar cuidado e falar isso, porque já tem muito carro elétrico, né? Mas, no motor a combustão, por exemplo, a energia que move eles é a queima do combustível, né? E, da mesma forma, a energia nuclear ela pode ser usada como fonte de energia para outros fins, tá? Como, por exemplo, para propulsão propriamente dita. Hoje, se você for considerar a quantidade de gás carbônico emitido por motores a combustão, tá? Mais da metade desse gás carbônico ele é proveniente de navios. Tá? E navios, principalmente as grandes embarcações, são veículos que poderiam estar recebendo reatores nucleares para propulsão, tá? E com emissão zero de CO2. Tá? Então, seria um exemplo, um uso. Hoje, quem mais estuda a aplicação disso, né, e já tem alguns em funcionamento, é a área militar, né? Tanto que você pegar hoje alguns porta-aviões da Marinha Americana, a propulsão dele já é motor nuclear, tá? O Brasil já está há alguns anos desenvolvendo um submarino nuclear também, tá? Lembrando que, quando a gente fala de submarino nuclear, de navio nuclear, a gente está falando no sentido de propulsão, não de armamento, tá? Então, quando a gente diz desenvolvimento desses grandes navios, e em breve, creio eu, que a gente vai estar aplicando esse modelo de propulsão, né, esse tipo de motor para navios, né, nuclear. Então, creio eu que vai ter uma redução significativa aí de CO2, de emissão de CO2 na atmosfera, né? Então, uma das aplicações seriam essa. Outras aplicações também para a energia nuclear, aí já saindo um pouco de órbita, literalmente, é usado em satélites, tá? Por exemplo, o rover, o Curiosity, que está hoje em Marte fazendo uma missão lá, ele tem uma bateria de plutônio. Então, ela está no seu decaimento, e no seu decaimento ela gera um calor, tá? E creio eu que seja algum tipo de pastilha Peltier que fica colado nessa bateria, né, de plutônio, transformando diretamente o calor em eletricidade, tá? Para quem não sabe, a pastilha Peltier é aquelas pastilhinhas que você aquece de um lado, ela gera eletricidade do outro, tá? Ela faz uma conversão direta ali, né? Pode parecer uma coisa assim também de outro mundo, né? Aproveitando o parênteses aqui, mas muita gente tem ela na casa, tá? Ela é usada, se você fizer o sentido inverso, ou seja, aplicar a energia aqui, você tem calor e rouba
calor de uma outra ponta. Se rouba calor, ela fica fria, né? Então, aqueles purificadorzinhos de água que não tem motor, ela refrigera a água com pastilha de Peltier. Caraca. Então, não é uma coisa assim tão de outro mundo, né? Assim, tá em Marte. Assim, você tinha comentado agora do Curiosity, é aquele, o robô. Cara, eu pensava que ele era recarregado por energia solar. Não. Em Marte, você tem um distanciamento do Sol que começa a tornar quase que inviável painéis solares para você fazer o recarregamento, né? Então, para você ter uma ideia, a bateria, o GTR do Curiosity é metade de uma caixa de sapato, tá? E é o suficiente para fornecer energia pro equipamento inteiro, tá? Então, basicamente, para a gente sair para fora do planeta, a melhor energia que a gente pode apostar seria energia nuclear. Se a gente fosse fazer alguma colônia fora do planeta. Se a gente quiser não depender da energia solar, sim. Querendo ou não, em Marte, igual o robô já está usando de exemplo, começa a se tornar inviável. Isso mesmo. Cara, levando em consideração tudo que você disse, todos os prós, até agora não teve muitos contras. Tá. O que você acha que falta para a população aceitar mais energia nuclear? Informação, tá? Isso daí é a base, não só da área da ciência, como muitas outras áreas, né, que carecem de informação, tá? Hoje é muito difícil, né, a gente ouvir falar de reatores no ponto de vista educacional, tá? Parece-se até que existe um tabu por trás desse tema, na qual as pessoas evitam conversar, né? Mas eu acho que o que falta é informação, algo que mostre como realmente ele funciona, não somente séries de TV mostrando desastres, né? Porque isso daí, infelizmente, é o que dá audiência, né? Mas também alguma coisa que mostrasse, né? Seja na escola, seja na própria faculdade. Por exemplo, hoje a gente não tem cursos de engenharia nuclear pulverizado por aí, né? Falta também incentivo de governo de querer ter mais usinas nucleares, tá? Problema que, uma vez que usina nuclear não é bem vista pela população, então político nenhum vai querer levantar a bandeira de energia nuclear, porque isso não vai dar voto, tá? Então, um exemplo foi o que aconteceu na Alemanha, né? Assim que a Angela Merkel assumiu, ela mandou desligar todas as usinas nucleares da Alemanha, tá? E recentemente a gente teve um apagão ali em alguns países da Europa, justamente por estar totalmente dependente de energias intermitentes, né? Cuja fonte ela é intermitente. E o nuclear ela é uma fonte constante de energia. Cara, eu acho que depois, finalizando esse aqui, a gente já pode entrar no assunto que o pessoal deve estar ansioso, que seria os acidentes. Os acidentes, né? Cara, eu acho que esse daí é um dos principais motivos, junto com tudo isso daí que você falou, que o pessoal hoje tem um preconceito enorme. A gente comentou antes de Chernobyl, comentou sobre Fukushima. Vamos começar com uma pergunta mais simples. Thalita, sabe me dizer qual foi um dos motivos que aconteceu o acidente de Chernobyl? O Chernobyl? Eu vou deixar essa resposta para o Guilherme, que ele sabe explicar melhor. Lá em Chernobyl, ali também eu vou defender um pouco a usina, porque não foi muito culpa do equipamento como um todo, tá? Então, qual que foi a parcela de culpa da usina em si, tá? Ela tinha um transdutor de pressão que estava fornecendo informação errada para o painel de comando, na qual ela já estava com um problema de acúmulo de pressão dentro do vaso do reator, e esse acúmulo de pressão não estava sendo identificado pelo controle, e no momento que esse acúmulo de pressão foi identificado pelo controle, precisava-se fazer o alívio deste vaso de pressão. Fato é que ao fazer isso, ele iria liberar um pouco de radiação na atmosfera, tá? Embora esse pouco de radiação que fosse liberado, ainda assim não ia ser algo nocivo, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente, né? Lembrando que baixas doses não são problemáticas para ninguém. O governo russo, na época, né? Na verdade, o governo soviético ainda não tinha mudado ainda para a Rússia, né? Não quis
por algum motivo político, ser responsável por liberação de contaminantes, né? Vamos dizer assim, na atmosfera. Então, eles tentaram segurar, tentar resolver o problema internamente, postergar essa liberação. Tá. E o que aconteceu foi que esperaram tanto que, por motivos mecânicos, uma panela de pressão com a válvula entupida, o que acontece? Ela explode, tá? E foi exatamente o que aconteceu lá em Chernobyl. Quando houve essa explosão, e lembrando que essa explosão é uma explosão mecânica, tá? Ela não é uma explosão nuclear, tá? É porque a pressão ficou tão alta que, obviamente, ela ia acabar explodindo em um momento ou outro, tá? Para a gente não se prolongar muito no motivo pelo qual ela explodiu, de uma forma genérica, a pressão aumentou tanto que a tampa explodiu, tá? E quando isso aconteceu, acabou liberando uma quantidade de gás radioativo muito grande para a atmosfera, tá? Não só o gás radioativo, como também o moderador, que da usina de Chernobyl era grafite, né? Ela é moderada a grafite. Ela expôs esse moderador e o grafite, quando ele pega fogo, ele demora para apagar. E a temperatura para o grafite pegar fogo é uma temperatura muito alta, tá? Então, como tinha grafite para tudo que é lado e ele estava incandescente, né? A temperatura dele acabou queimando muitas pessoas, tá? Então, o que aconteceu ali de mortes instantâneas, mortes diretas que teve ali, foi muito em função da explosão em si, né? Depois teve um desespero lá para tentar jogar água no núcleo de reator, foram com o helicóptero enroscou nos cabos de aço lá e caiu lá dentro, morreu lá dentro também pela queda do helicóptero, né? Então, muitas das mortes que são associadas ao acidente de Chernobyl foram associadas, na verdade, não pela radiação, claro, não está tirando a culpa do acidente, foi pelo acidente, foi, mas a radiação em si matou algumas pessoas pela contaminação que aconteceu a longo prazo, né? Muitas pessoas estavam contaminadas ali e não sabia, estava indo para casa, em vez de procurar um atendimento médico, estava levando os contaminantes para casa, estava contaminando a família, estava proliferando essa contaminação aí, sem saber do que realmente estava acontecendo, né? Querendo ou não, na época o pessoal não tinha um conhecimento aprofundado ainda da energia nuclear. O pessoal talvez pensou que foi uma explosão qualquer, como se fosse qualquer termoelétrica. Na verdade, quem estava lá sabia, né? Na verdade, até hoje não tem muito conhecimento disso, mas Sim. Quem estava ali sabia porque a cidade de Chernobyl, Pripyat, que ficava ali do lado, ela era uma cidade que foi montada justamente para servir de alojamento para os trabalhadores da usina. Então, quem estava ali era a família, ou eram os trabalhadores, ou era a família dos trabalhadores. Então, um pouco de noção, creio eu que tinha, né? Suposto que tivesse um pouco de noção, dado o fato que se está ali é porque tinha algum envolvimento com a usina. Por maior que fosse o desinteresse da pessoa, mas pelo menos sabia por que estava ali, né? Então talvez ele foi porque pensou, pô, acho que já era para todo mundo, né? Daí. Isso. Na verdade, pensar assim do ponto de vista do pânico que aquilo estava causando, né? Acho que muitas pessoas, a primeira coisa que veio na cabeça foi ir para casa, né? Então, não dá muito para tentar entender o que aconteceu naquele momento de pânico, né? Não é tentar botar a culpa, né, no pessoal que Isso. foi, porque querendo ou não, qualquer pessoa, igual você falou, quando acontece um acidente desse nível, vai querer ver a família, ver como é que tá a família. Exatamente, né? Aí, com isso daí, com essa exposição de muitas pessoas, realmente a longo prazo, né? Porque o que acontece? O urânio em si que está ali dentro, ele não é ele que chega até no caso de Chernobyl, não foi ele que chegou até as pessoas, mas sim os produtos físseis, tá? E esses produtos físseis, nosso organismo às vezes interpreta eles como outros tipos de elementos, né? Como, por exemplo, o iodo, né? Tem um iodo que ele é radioativo e tem um iodo que não é radioativo. E o radioativo, nosso organismo não sabe diferenciar. Do ponto de vista do nosso organismo, iodo é iodo. Então, se ele acumula na sua tireoide, você vai estar com a tireoide radioativa. E isso pode, sim, acontecer algum tipo de mutação. Tá?
Temos tempo ainda para continuar? Como que tá? Cara, pior que acho que... Não. Tá acabando agora. Então tá. Mas, Vamos cara... deixar para um outro momento aí, a gente fala aí de Chernobyl também, Chernobyl, não, desculpa, de Fukushima, que houve um outro tipo de acidente, né? Lá mais associado a ações da natureza, né? Mas a gente, num outro momento aí, a gente fala mais sobre. Tem muita coisa que eu queria te perguntar ainda, cara, Sim. mas o tempo nosso acaba sendo muito curto. Mas você se prepara, que eu vou te chamar de novo aqui Claro, para vir tô à terminar esse disposição. assunto. Cara, tem muito assunto para falar. Fukushima, o caso de Goiânia do Esse, 137. só de Goiânia já dá um podcast à parte aí pra gente. Com certeza, cara. Tá, bem legal. Porque Bem legal aquilo não, lá- pelo amor de Deus. Não, Mas- legal não. Não, legal não. Não, mas, cara, é algo que eu ia falar. É uma conversa interessante que a gente teve hoje. A gente vai te chamar de novo. Espero Que bom. poder te chamar de novo para participar aqui. A Thalita também, para dar um auxílio e também participar do podcast. Voltar a falar de energia nuclear. E, cara, eu quero fazer uma última pergunta que surgiu agora. Qual que é a diferença de fissão e fusão nuclear? A fissão, você tem um núcleo de um determinado elemento, no caso o urânio, tá? Que é o que a gente mais está falando. Você bombardeia ele com um nêutron, tá? Esse nêutron bate nele, quebra ele, e nessa quebra ele libera mais outros 2 nêutrons e um pouco de energia. E essa energia, ela é em forma de calor, tá? É uma energia térmica. Acaba se tornando uma energia térmica, tá? Então você fissiona o núcleo, tá? Ou seja, no sentido literal mesmo da palavra, fissionar, você divide ele, né? Você cria uma fissura nele e ele começa a ter a reação em cadeia, porque aqueles outros 2 nêutrons que saem de dentro dele vai atingir outros 2 átomos, que vai sair 4, que vai sair 8 e assim por diante, né? Então esse que é o efeito em cadeia ali. A fusão nuclear, não. Ela vai no sentido oposto. A fusão nuclear, ela funde-se. 2 elementos, tá? Normalmente são elementos mais leves, o hélio, por exemplo, né? Mas são os isótopos do hélio que são fundidos. E nessa fusão, ele acaba criando um campo magnético. E esse campo magnético, ele é normalmente dentro de um toroide, tá? E com esse campo magnético no formato de toroide, você tem uma conversão direta de campo magnético em energia elétrica, tá? Então você não precisa de caldeiras, você não precisa de turbinas, você tem a transferência dos efeitos da fusão para que ele gera um campo magnético. Do campo magnético você já consegue, através do toroide, das espiras de encordamento que vai ter em volta, ela propriamente dito já é o seu gerador de energia, né? Seu transformador. Tá? É o mesmo efeito que acontece dentro dos transformadores que a gente vê nos postes aí, tá? Então você tem uma quantidade de espiras ali dentro, com um efeito magnético, você tem a transferência de um pelo outro, né? Do número de esfiras e tudo mais, vai determinar a tensão que sai, mas isso não vem ao caso. Mas o fato é que gera-se campo magnético, esse campo magnético é transformado em energia elétrica e fornece energia para a população. Entendi. Então, basicamente, hoje a gente aprendeu bastante coisa aqui, cara. Que bom. Que energia nuclear não é aquele bicho... É um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é do jeito que o pessoal pensa, Sim. não é perigoso igual o pessoal pensa. E que tem muitas normas de segurança e muita coisa dentro de uma usina para evitar o que aconteceu no passado. Sim. Comentamos também um pouco de Chernobyl, que é uma coisa que não tem como não comentar quando se fala de energia nuclear. Cara, eu queria muito comentar sobre outras coisas, mas realmente o tempo tá muito fraco. Cara, Thalita, tem alguma coisa que gostaria de comentar? Comentar. Da mesma forma que você falou, acho que hoje o podcast, que essa 1 hora que a gente teve de conversa, agregou muito. E eu acho que o que a gente conseguiu deixar claro aqui hoje é que a energia nuclear, ela não é tão perigosa quanto muita gente acha que ela é. Então, seria isso. E é só isso mesmo. Guilherme, quer complementar mais alguma coisa? Falar algo? Queria agradecer aqui por vocês terem me convidado, tá? Mais uma vez falando que eu estou à disposição aí para quando precisar novamente, né, do espaço, tá?
estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Cara, na verdade eu que agradeço, porque eu imagino que não foi fácil, talvez, vir para cá, se locomover, acabar reservando um tempo para vir explicar um pouco. Mas, cara, de verdade, foi uma aula que deu aqui hoje, junto com a Thalita, dando outra aula sobre segurança do trabalho. Cara, eu só tenho a agradecer vocês. Eu espero que da próxima vez que chamar vocês venham participar de novo, explicar um pouco mais sobre Fukushima e os STM-37. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Já vai se inscrevendo no canal. Nos sigam nas redes sociais e também nas redes sociais dos nossos participantes, o Guilherme Placo e Thalita Furlan. A gente vai deixar ambos na descrição. E é isso, pessoal. Fique ligado no próximo episódio. Talvez possa ser algo relacionado ao seu futuro. Então é isso. Boa noite. Tchau, tchau.